bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes de volta ao canal Arte e Terapia com Soraya Lucato e bem-vindos também ao Conversas Criadoras, que é o podcast que eu criei e que a ideia é trazer pessoas da arte e da arte-terapia para trazer um tema diferente e assim fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais a arte-terapia e também o universo da arte-educação. Hoje a gente está aqui com a Sandra Érica Penha, que é arte-terapeuta, que é arte-educadora e mais uma série de outras coisas muito legais e que é especializada em autismo. Ela trabalha com este público e vai contar para a gente como é que é o trabalho dela, enfim, como é que ela foi parar ali e tudo mais. Sandra, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui. Sandra, conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Conta um pouquinho como é que é a tua história. Eu moro em São João da Boa Vista, nasci em Ribeirão Preto, sou arte-terapeuta, especialista em autismo, tenho formações a nível de pós-graduação em psicologia e autismo, análise do comportamento aplicada, psicopedagogia, educação especial, sou pedagoga, graduanda atualmente em artes visuais, estou quase terminando, e estou no segundo ano de fonoaudiologia. Tenho várias formações voltadas para o autismo, abordagens como PECS, DIR, UABA, TIST, e formações dentro da área da fonoaudiologia, terapia ocupacional. Assim, eu me especializei em autismo. Eu fiz uma especialização em arte-terapia no NAP, e assim, eu escolhi a arte-terapia porque eu amo a arte. O balé, a dança fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, ajudaram no meu desenvolvimento. Eu gosto muito de pintar, de dançar, de criar coisas. E a questão de trabalhar com o autismo é porque o autismo faz parte da minha vida, né? Ele entrou assim, de forma inesperada. Eu tenho um filho com autismo, hoje com 14 anos. Quando nós nos mudamos de Ribeirão Preto para São João da Boa Vista, ele tinha 6 anos de idade. E eu senti muita dificuldade de profissionais para trabalhar com ele. Eu acabei indo muitas vezes no Departamento Municipal de Educação, na escola, tanto é que eu fui, inclusive, convidada para trabalhar no Departamento Municipal. E trabalhei lá 1 ano e meio como assessora da educação especial, observava crianças para orientar professores, pais de crianças com dificuldade no desenvolvimento, não só autismo, mas acabou que ficou um enfoque bem grande no autismo. E trabalhando no departamento, eu já tinha a formação dentro da área do autismo, mas eu senti uma necessidade muito grande de ter uma formação na área da saúde. Eu até pensei em fazer psicologia, mas estudando sobre arte-terapia, eu assim me encantei. E aí foi a melhor escolha que eu fiz, porque a arte-terapia mudou minha vida pessoal e minha vida profissional, trouxe alegria. Hoje eu sou professora no NAP, com professores fantásticos, a Fabíola, o Arthur, o Celso, inclusive o Celso me incentivou a escrever o meu livro. Sim, isso é legal também você falar, porque tenho muita dificuldade em literatura sobre a arte-terapia e autismo. Muita gente pergunta, quer saber. Então, conta um pouquinho do seu livro, eu tenho ele aqui também. Conta um pouco, como é que você chegou no seu livro? Bom, foi quando eu estava fazendo estágio, eu atendi um garoto, foi em 2017, com 12 anos de idade. O Ícaro, né? Porque o título do livro é Ícaro, o voo do menino autista nas asas da arte-terapia. Aqui, que eu vou colocar o Isso! link aqui embaixo, para quem quiser comprar, quem quiser saber, vai estar o link na descrição aqui embaixo. Então, conta mais sobre o Ícaro. O Ícaro, na época com 12 anos, o nome Ícaro é simbólico, é relacionado à atividade que marcou a sua transformação. Porque, na verdade, esse garoto, ele voou, ele conseguiu dar asas à imaginação. Ele literalmente construiu as asas dele. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver É aí aí. que eu vou colocar aqui.
Ele construiu as asas Uhum. pena a pena. Ai, que ótimo. Aqui ele voou. Que ótimo, que coisa mais linda. E assim, ele construiu, foi todo um processo para essa construção, ele foi trazendo o tema, né, Uhum. nas atividades, e o livro, ele revisita a arte-terapia em sua história, fundamentos e no exercício profissional. Ai, É que muito legal. interessante esse primeiro capítulo, porque mostra as atividades, como que iniciou, qual foi a proposta, como foi escolhida cada atividade, cada Uhum. material, porque nós, arteterapeutas, a gente observa qual que é o melhor material para aquela Sim. pessoa, qual que seria uma atividade interessante fazer para ela, Uhum. para ajudar, né? E pensando nas questões do autismo também, observando o que é interessante para o desenvolvimento de habilidades. Sim, perfeito. E aproveitando esse gancho aí que você falou dos materiais que são importantes em qualquer questão da arte terapia, independente de como vem a pessoa, mas especificamente no autismo, quais os benefícios que você percebeu que a arte terapia teve com os seus clientes no autismo? Olha, os benefícios, eles são inúmeros, inúmeros mesmo. Uhum, A arte-terapia, ela contribui no desenvolvimento de habilidades sociais, uhum, na autoestima e consciência corporal, uhum, autonomia, né, autoconfiança, favorece as capacidades emocionais, motoras, simbólicas, criativas, ajuda bastante na comunicação uhum, verbal e não verbal, porque a combinação entre arte e psicologia dá uhum. oportunidade da pessoa expressar imagens o que as palavras não conseguem dizer. Sim, sim, E sim. assim, ajuda também com as questões de problemas de aprendizagem, com a Uhum, disfunção de processamento sensorial, que é uma coisa bastante comum no transtorno do espectro do autismo, uhum. onde de 90 a 94% das crianças com autismo apresentam o transtorno do processamento sensorial. O transtorno de processamento sensorial tem a Uhum. ver em como o cérebro processa a informação e Sim, como sim. recebe os estímulos do ambiente, Uhum. a questão dos sentidos, que aí tem a ver com a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tátil, e também a propriocepção e o vestibular. Então, por Uhum. exemplo, tem pessoas com autismo que têm uma hipersensibilidade. Sim. Então, assim, às vezes essa pessoa vai ter alguma questão de a gente costuma ver algumas pessoas com autismo tapar o ouvido, né? Sim. Dependendo de como tá, como que vai estar chegando essa informação, pode vir um barulho mais alto, um som mais alto, então ela tapa o ouvido. Que aí isso aí tem a ver com a hipersensibilidade. Sim. Também pode ter uma hipossensibilidade. Então, a gente vê, às vezes, quem tem uma hipossensibilidade tem uma necessidade de De tocar. toque, para entender, As né? crianças que eu atendo com uma hipossensibilidade acaba fazendo assim, gostando mais de cores mais escuras, de Uhum. luzes. Sim, para dar esse contraste, né? Ela É, entendeu o que é. e a arte-terapia, as experiências sensoriais ao ato de fazer a arte, auxiliam em comportamentos sociais e nas habilidades de vida. Sim, de Não um sei se modo eu geral. consegui explicar Sim, certinho. conseguiu, foi perfeito, porque essa hipersensibilidade faz também o arte terapeuta buscar outros recursos, que é isso que agora eu quero te perguntar. Como é que é a sua prática? Como é que você, sei lá, a pessoa chegou para você, como é que você trabalha isso? Quais são as práticas possíveis? É claro que não tem receita de bolo, porque cada um, né? Mas, Uhum. assim, mais ou menos uma ideia de coisas como você trabalha. Você pode falar? É, assim, voltando o gancho um pouquinho, É, né? Pensando na criança, na pessoa que chega com por exemplo, com uma hipossensibilidade. tá. Então, até que eu comentei que elas gostam muito, costumam gostar de cores escuras, de luzinha. Então, às vezes, eu inicio a sessão
Inclusive, costumo muito iniciar com uma atividade de movimento, né? Na Tá. maioria das vezes, na maioria da, dos clientes que chegam até mim. Uhum. Então, eu aproveito, se a criança tem uma hipossensibilidade, além de ajudar a questão da atividade de movimento, ajudar, porque quem tem hipossensibilidade costuma se movimentar bastante, né? Uhum. Balançar o corpo, por exemplo. Então, Sim. eu uso as luzinhas e aproveito para usar essas luzinhas para a criança dançar também, Uhum. né? Por exemplo, aquelas luzinhas coloridas que tem coraçãozinho, Sim. estrelinha. Às vezes a criança não dança, mas eu falo assim: olha, vamos pular. E aí eu pego a luzinha e coloco para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu falo assim: agora gira. Aí eu Sim. falo, agora dançando, dançando, dançando. Às vezes Uhum. a criança não consegue dançar, mas ela acaba pulando, e o que está valendo, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que eu costumo usar. Agora, Uhum. quando a criança, quando chega a mim, tudo depende, né? Não tem uma receita de bolo, né? Uhum. Então, assim, cada pessoa com autismo é única, Sim. né? Como nós, cada É. um, todos nós somos Sim. diferentes, então não seria diferente para as pessoas com autismo. Uhum. Uma coisa assim que é muito válida, que eu gosto de fazer, que eu já percebi que dá muito certo, é sempre mostrar o que vai ser feito antes Hum. da sessão. Sim. Então, dependendo, às vezes é uma criança com 3, 4 anos, não vou conseguir ficar numa única atividade. Então, eu Uhum. costumo usar, por exemplo, um quadro de rotina visual. Aí eu Ah, coloco lá, legal. nós vamos fazer uma atividade de movimento, ou vai dançar, vai Uhum. cantar, depois uma atividade, uma técnica de pintura, colagem, por exemplo. Depois vai ter, pode ser de repente encaixar em um jogo, finalizar com relaxamento. Eu gosto do relaxamento no final, Sim. porque Sim. aí vai mais tranquilo, porque na maioria pensando em criança, né? Mas Uhum. eu não atendo só crianças, mas às vezes chega muito agitado. Então, eu pego e coloco uma atividade de movimento, e isso organiza Uhum. a Perfeito. criança para Uhum. fazer a atividade que vai ser proposta. E assim, antes de receber a criança, pensando na primeira vez, eu faço uma entrevista, né, com os pais ou responsáveis, para colher informações, é a anamnese, né? Sim. E também para preencher protocolos, por exemplo, o perfil sensorial, que é super, assim, é muito Importante. legal o perfil sensorial, inclusive falando, tinha comentado sobre a questão da disfunção de processamento sensorial, o perfil sensorial ajuda bastante, né, Uhum. para saber, para ajudar aí, que técnicas que vai usar, os materiais que vão ser utilizados, que nem, por exemplo, o Ícaro. Ele tinha uma questão tátil, né? Então ele não Uhum. aceitava colas. Então nós começamos a usar cola, cola de bastão, depois começou a usar o pincel, aí Uhum. começou a usar a pintura a dedo, e aí ele foi aceitando as colas. Uhum. Então, assim, é tudo pensado para ser feito. E uma coisa que eu falo, a arte terapia, em muitos casos, costuma dar resposta muito mais rápido do que a esfera tradicional. Tem uma mãe, é uma garota que eu atendo tem 10 anos, Uhum. ela faz pouco tempo. A mãe chegou até mim pedindo os atendimentos em arte terapia porque estava desesperada. Uhum. Porque ela falou que ela tinha recebido orientação de profissionais falando que a filha dela poderia a qualquer momento tentar um suicídio, porque a menina ela estava com hiperfoco na morte. Uhum. E assim, eu iniciei a primeira atividade foi de colagem. Tá. E assim, nós ficamos a primeira sessão com colagem, a segunda, a terceira, ela começou a parte de dentro da caixa, ela começar a colocar coisas sobre a mãe. E Uhum. aí, na terceira sessão, ela falou, a gente conseguiu ali, né, perceber, e ela acabou falando Uhum. que ela estava com aquele foco na morte porque ela queria agradar a mãe dela, porque a mãe dela gosta de assistir séries de serial killer.
Olha isso, Olha, e tem né? também, na terceira sessão. Sim. E depois conversei com a mãe, assim, isso foi muito bom, Uhum. assim, com 3 sessões. Sim. E também uma senhora que eu atendi com autismo, de 50 anos de idade, Uhum. quando eu iniciei os atendimentos, o objetivo era tirá-la de casa, porque ela estava assim, ela não queria sair de casa de forma alguma para cortar Uhum. cabelo, para ir no médico. E assim, foi muito rápido, porque eu combinei com a família de fazer uma sessão na Uhum. casa e uma Tá, sessão comigo, né, no tá, meu, no no meu ateliê. espaço de atendimento. Aham. E ela, assim, foi muito rápido. Já no segundo encontro, ela já saiu de casa. Tá, E em que bom. 6 sessões, porque ela usava assim muitas pulseiras nos 2 braços, assim, e ela dormia com a pulseira, tomava banho com pulseira, e Uhum. assim, os braços todos machucados. Uhum. E aí, com as sessões, ela foi aceitando tirar. Mas para Uhum. isso, o que que a gente fez? Começou fazendo pulseira, né? Aí a mãe Legal. dela ainda falou assim, nossa, né? Na época eu lembro da mãe dela, falou assim, mas ela já tem tanta pulseira. Eu falei, Aham. mas a gente vai começar com o que ela gosta, Sim, né? E aí a gente perfeito. foi trabalhando, foi fazendo aquela mãozinha que coloca as pulseiras, os Sim. anéis, para ela tirar e colocar, ela construiu. Então, em Uhum. 6 sessões, isso também já foi trabalhado. Então, Que assim, foi muito ótimo. rápido, muito Sim. legal. Muito Eu, bom. muito Mui- bom. Muito bom você trazer esses casos, porque a gente tem uma ideia completamente equivocada, tá? Mas as pessoas, o imaginário das pessoas é pensar o autista criança, como se ele não fosse crescer na vida, né? Se tornar adolescente, jovem, maduro, idoso, né? Porque Sim, como o autismo é um transtorno que se descobriu como transtorno há pouco tempo, né? Se colocou como nome, enfim, tudo mais, há pouco tempo. Então as pessoas acham que só. Mas antigamente tinham todas essas questões, só não tinham os nomes, né? Então agora com os nomes fica mais fácil para você entender o universo de tais pessoas, não é isso? sim, o autismo hoje, né, na época, estou pensando aqui na época que veio o diagnóstico do meu filho, era pouco falado, né? É, Era pouco exato. falado. E hoje tem assim, tem muitas informações Uhum, sobre o autismo, sobre como lidar com sim. essa, com as pessoas, tratamentos. Uhum. Então, assim, tem várias possibilidades, ainda bem, né? Ainda Ainda bem, ainda bem. É, então é legal você trazer essa coisa de que você trabalha com autista idoso. Eu também tenho um trabalho com autista já jovem, adulto, que já tem uma vida, e que também eles se beneficiam bastante com a arte terapia. Bastante mesmo, e é muito rápido, como você disse. É muito rápido e para eles é muito prazeroso, porque é um momento dele, exclusivo, onde ele não tem que cumprir um determinado papel, ele não tem que chegar a lugar nenhum, ele não tem que fazer isso, fazer aquilo, ele vai fazer aquilo que ele gosta e a partir dali ele vai se transformar, né? Acho isso bem bacana. E sim. aí, eu quero, como você falou agora, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o diagnóstico. Você falou de diagnóstico. Vamos falar um pouquinho, porque é tão importante. Muita gente acha que não precisa de ir atrás de diagnóstico, é assim mesmo, e acabou. Mas assim, é tão importante, né? Principalmente para quem trabalha com essa área, o arte terapeuta é legal ele saber também, e para quem está com o transtorno, poder se entender, né? Uhum. Sim. Bom, o diagnóstico ele é importante para dar uma direção, né? Isso. No caso, eu vou citar um pouquinho do meu caso e É depois legal. falar das famílias. Isso. É, o meu filho, ele teve um desenvolvimento na infância, dentro da normalidade, até os 3 anos de idade. Depois ele Tá. começou a ter uma espécie de regressão. Uhum.
E na época, eu fiquei muito preocupada, eu procurei diversos profissionais, eu falei, alguma coisa está errada, né? Uhum. Houve médicos que falavam assim, não, é que ele é muito... Porque, assim, meu filho, na infância, você via que ele tinha uma habilidade, tinha, assim... Ele era muito esperto, ele é muito esperto. Então, Sim. teve médicos que falavam assim, ele tem uma espécie de superdotação, ele é muito inteligente. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada com meu filho, que meu filho começou a parar de falar, né? Uhum. Eu lembro que a gente tinha um cachorro, um pastor alemão, e Uhum. ele chamava o cachorro, Zulu, vem aqui. Aí depois ficou Zulu, Lu, e aí ele parou de falar. Fiquei Uhum. muito preocupada. Tinha pessoas que falavam assim, ah, é um trauma, e eu sempre buscando informações, né? Uhum. E demorou o diagnóstico, demorou. E isso não. E é ruim isso, né? Porque o diagnóstico ele dá uma direção, mas na época eu falava assim: bom, meu filho ele precisa. Ele tinha sintomas do autismo, né? Uhum. Inclusive, na época, eu levei meu filho na AMA, lá em Uhum. Ribeirão, e eles não deram o diagnóstico, porque Tá. ele tinha a questão simbólica, brincava de casinha, de fazer as comidinhas, Uhum. então não deram o diagnóstico. E eu falei, não, mas tem alguma coisa errada com meu filho, Uhum. né? Então eu falei assim, olha, ele não tá com essa questão da fala. Então o que a gente começou com o psicólogo e Tá. com o fonoaudiólogo, né? Uhum. Porque o autismo é um conjunto de sintomas, né? Falar é Sim. um espectro. Então o que a gente vai tratar? Os sintomas. Você não tem o diagnóstico, mas você sabe, peraí, tem alguma coisa errada, né, no Sim. desenvolvimento dessa criança. Então vamos Uhum. ajudá-la, né? O diagnóstico, para mim, eu ia naquela direção, tem alguma coisa errada, mas tem algumas famílias que é difícil, né? Que Uhum. vem um sentimento de tristeza, Sim. né? Muitas Sim. vezes é comum passar por um período de negação, Uhum. desacreditar dos profissionais, Sim. e assim, é que esse momento de tristeza, é muito falado que as famílias vivem um sentimento de luto, Sim. Sim. né? Existe sim, vem o luto, vem a raiva, mas é importante olhar para essa pessoa, né? Para essa criança e falar, peraí, Uhum. deixa eu ajudar, né? Ajudar. Sim. O que eu posso fazer? Procurar outras famílias que viveram a mesma a situação, Uhum. conversar sobre isso. Isso Sim. ajuda bastante. Sim. É importante É procurar as super importante. associações, né? Tem tanta associação hoje, tem muito grupo, grupo de apoio, grupo de informação. Tem muitos profissionais hoje que já estão qualificados, porque com essa história toda de perceber, de ter diagnóstico e tudo mais, os profissionais também foram atrás de informação, de conhecimento, né, de certificações para poder trabalhar de uma maneira mais adequada e poder oferecer aí um conforto, eu acredito assim, dentro daquilo que eu conheço de arte terapia e como eu trabalho, que você vai dar qualidade de vida à pessoa com quem você está trabalhando, né? Dela se entender, dela se conhecer, perceber determinados limites, entender potencialidades também, porque você falou essa coisa, ele é muito inteligente, muito esperto. Muita gente fica focada nisso, Sim, fica focada. Meu filho falava já inglês com 3 anos, porque era não sei o que, não sei o que. Então, ok, foca nisso e esquece do funcional, por exemplo, do executivo, as funções executivas, porque muitas vezes tem isso. A pessoa é uhum, tanto numa coisa que em outra fica, né, a dever. Então é aí na função executiva, por exemplo, que a gente pode entrar, né? A gente pode entrar nessa questão sensorial. A gente precisa ver qual é sim, a questão que está pegando, porque pega, a gente sabe, né? sim, E normalmente pega no social, ou quando a criança vai para a escola, ou numa festinha, ou com os amiguinhos que não tem. Aí a família começa a falar: peraí, tem alguma coisa aí que precisa ser vista, né? eles vão crescendo, porque
nos anos iniciais, quando também a família percebe, recebe o diagnóstico, tem Uhum. muito de falar assim, ah, é um caso leve, né? Por É, quê? Porque aí não é, a criança vai para a escola, na educação infantil, e não é muito cobrado. Mas sim. aí, quando a criança vai para o primeiro ano, por exemplo, que tem regras, né? A tal da Uhum. pedagogia da nuca, uma... É, Tô brincando, tá, gente? É um mas, atrás do outro. sim, sim. Fica E aí complicado, né? tem as regras, aí começa a perceber, né? Começa, Uhum. ai, peraí, tem alguma coisa errada, né? É, não entra no convencional, né? Sim, E por sim. falar em convencional, tem duas coisas que eu quero falar com você, assim. Como é que é o teu espaço? Como é que você se adaptou? Porque eu sei que você fez algumas adaptações aí para poder atender melhor essas crianças, esses adolescentes, esses adultos. Então, conta um pouquinho, porque às vezes tem arte terapeuta que está ouvindo a gente e que fala, ai, eu não sei como montar meu espaço, o que que eu podia fazer e tal. Então, dá umas dicas aí. Como é Tá. que é o teu espaço? Bom, meu espaço hoje, eu tenho duas salas e eu uso também uma área externa. Uhum. Inclusive, uma das salas é, é para o jogo de pintar, que eu fiz a formação com Sim, você, né, Soraya? sim, E assim, eu vou colocar aqui, para quem não sabe o que é o jogo de pintar, eu vou colocar aqui um link para quem quiser conhecer. É uma técnica que eu trouxe de fora e que eu formo pessoas, e a Sandra foi uma das pessoas que se formou comigo e montou um espaço dentro do espaço dela que acolhe o jogo de pintar. Então, e é fantástico, viu? E é fantástico, porque eu quero até. Aqui entra um relato de um garoto que, que eu atendi, uhum, e ele não usava o pincel, ele não olha, desenhava. uhum, E aí, com o espaço, né, com o jogo de pintar, ele começou, então, a desenhar na vertical e começou a sair as primeiras formas. E ele olha que começou ótimo. a pintar com prazer. Uhum, Então, assim, eu uso esse espaço também para atendimento individual. Eles ficam uhum, encantados com aquela paleta de sim. cores, Sim, é né? maravilhoso. É claro que é assim, dependendo do nível da criança, é até interessante porque aí eu preparo ela Uhum. para o atendimento com outras crianças, Sim, sim, né? sim. E assim, eu tenho esse espaço e Uhum. tenho uma sala também que tem poucos estímulos, porque Tá. dependendo da. Então, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, eu atendo até idosos, né? Até Uhum. 76 anos. Uhum. E assim, as crianças, tem algumas crianças que elas se dispersam muito, né? Sim. Então, o que que eu faço? Eu uso uma sala com poucos estímulos e Uhum. costumo colocar o que a gente realmente vai usar. Então, eu preparo, vamos pensar naquela criança que eu preparei, que eu coloquei, que a gente vai fazer. Vamos falar assim, vamos usar. Hoje você vai fazer um desenho, Uhum. mas eu vou colocar os materiais de arte lá. Não Tá. vai ficar assim, exposto Um monte muita de coisa. coisa, Uhum. porque dispersa. Por Sim. exemplo, numa colagem. Uhum. Uma colagem. Tá. Eu costumo muito usar a colagem como na primeira sessão. Eu gosto Tá. muito, porque a Uhum. colagem ela traz inúmeras possibilidades, Sim. né? Não requer nenhuma habilidade artística. Uhum. Só que pensando no autismo, se eu costumo deixar todas as figuras, muitas figuras recortadas, Tá. muitas. Uhum. E aí deixo a revista, falo assim, se tiver alguma imagem, né, que você quiser procurar, por Uhum. que que eu deixo várias recortadas? Porque eu já percebi, e Disperso. acontece muito, que eles pegam a revista e ficam lá e E não faz ficam lendo. colagem. Fica lendo. Disperso. Eu tenho um garoto que eu atendo que ele tem autismo e altas habilidades, né? Uhum. Se eu entrego a revista para ele, esquece. Acabou. Verdade, verdade. Então, assim, uma sala com poucos estímulos, deixar o Uhum. material que vai usar ali, né? É claro que, dependendo, eu deixo algumas coisas, eu uso uma caixa, né, Uhum. fechada, que aí eu carrego essa caixa para lá e para cá, porque o que acontece? Sim, Tem coisas que eu pego ali, eu falo, assim, deixa eu pegar sim. aqui agora, não vou deixar Uhum. exposto, senão pode ser que vai dispersar, né, vai Uhum. desfocar. Então, é uma Sim, forma que eu uso para trabalhar que dá muito certo. que bom.
Outra coisa que eu acho legal a gente falar é que eu sei que você promove, participa e tal, de eventos sociais específicos, que são muito bons, né? Porque eu vi alguns assim que pensa no autismo. Então são eventos que têm um som mais baixo, que tem algumas coisas mais adaptadas. Então fala um pouquinho disso para as mães Uhum. conhecerem também. Bom, eu sou uma ativista. É, que Quando bom. eu, quando eu mudei para São João da Boa Vista, eu me reuni com um grupo de pais para, falei assim, vamos fazer eventos, né, para a gente reunir, conhecer para as pessoas, para ter essa troca, né, de informações, cada um falar sobre o seu problema, mas também levar a criança para se divertir. Então eu Sim. pensei no, então eu criei um evento aqui que é o Te Ampara Uhum. Domingo Azul. Então Uhum. assim, é um evento de lazer onde é tudo muito pensado. Por exemplo, é num clube e a gente coloca várias oficinas num campo de futebol. Então, coloca as mesinhas lá, oficina de pintura, oficina de dobradura, de pipas, e não tem Uhum. música, igual você falou, é tudo bem pensado. Então, Uhum. assim, é o som mais baixo, mas também tem a oficina de música, né? Uhum. Então, assim, Legal. até que essa criança dá conta de estar aqui, não, Uhum. não dá, mas tem aquele outro espaço para ela. Sim. E assim, eu me envolvi muito com essas questões do autismo, de divulgar, de levar informações. Então, além desse projeto, tem um outro que é o Roda de Conversa, que é para trocas de informações. Uhum. Também tem Encaixando as Peças, que tem relação com workshop, com Uhum. workshop sobre autismo, palestras, cursos. Então, eu acabei me envolvendo muito, né? Legal. Hoje, eu acabo buscando muitas informações para o autismo por conta do meu trabalho e Uhum. para o meu filho também, Sim. né? Tanto é que hoje eu sou uma estudante de fonoaudiologia, né? Meu Que filho bom. fala, mas ele tem uma dificuldade de conversar, de explicar o que ele fez. Eu falei assim, Uhum. poxa, agora eu quero ajudar meu filho nessa parte, então estou Sim. fazendo fonoaudiologia. Não paro, eu estou sempre buscando informações sobre Que autismo. bom. Que bom. A gente agradece ao Gui. Não fosse ele, não teria esses benefícios para muita gente, né? E falou tudo, Soraya. Se não Né? fosse Né? o autismo fez de mim uma pessoa diferente. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, assim, para a gente encerrar, tanto para mãe, para pais, quanto para os profissionais que querem, né? Tem muita gente que quer entrar no atendimento com autista, mas fica com medo, porque eu não sei, eu não entendo e tal. É claro, é óbvio. Uhum. Eu sempre reforço aqui no canal, sempre falo que a arte terapia, para você fazer um curso, busque um curso credenciado pela Associação de Arte Terapia da sua região, um curso idôneo, com o estágio supervisionado, para você ali ter mais segurança para atender as pessoas. Além de fazer essa formação em arte terapia, se você quer entrar na prática de atender autistas, é importante que você faça cursos ligados ao autismo, para você entender um pouco mais e faça leituras, tenha Uhum. conhecimento. Então, aqui eu queria que você indicasse leituras, filme, enfim, aquilo que você quiser para o profissional e também para a mãe. O que é legal? O que você acha que é bacana? É bem o que você falou, Soraya, estudar, É. né? Bom, para lidar, o profissional, para lidar com o transtorno do espectro do autismo, eu falo assim, é preciso amor, é Uhum. gostar, Sim. né? É olhar para o outro, é... e a questão de estudar, ela é muito importante para saber como que pode, como que a pessoa pode, como que eu posso lidar, né, com a Uhum. pessoa, como que eu posso ajudar essa criança a olhar para mim. Então, Uhum. assim, é muito importante estudar, trocar informações com outros profissionais que também atendam a criança, outros profissionais que lidam com o autismo. Uhum. É,
pensando em fontes, né, para estudar, tem o meu livro, Sim, que a né? gente vai pôr o link aqui. Tem esse livro aqui, Arte e Reabilitação, tem um capítulo, depois você vai Legal. colocar, né, Soraya? Vou colocar Tem tudo na um, descrição. tem um capítulo que a Marciele apresenta a arte-terapia para pessoas com nível 1, 2 e 3, numa escola de educação especial. Uhum. Gente, e quando fala de autismo, no geral, eu sempre indico a Uhum. Silvia Estero Russo. Sou super fã, fui aluna dela na disciplina de metodologia científica do programa de mestrado da Unifal. No Uhum. LEPAI, que é o Laboratório de Pesquisas de Aprendizagem e Inclusão da Unifal, a Uhum. Silvia, ela tem uma fala muito acolhedora, ela fala do autismo com muito carinho, muito amor. E esse livro, Aprendizes com Autismo, Aprendizagem por Eixos de Interesse, Uhum. fala de pessoas com autismo que se desenvolveu por meio da arte. Então, Ai, ele que foi uma legal. referência, né, Sim. para a minha escrita. E eu tenho 2 artigos publicados em revistas científicas de arte-terapia. Uhum. Um na revista Arte Terapia Cores da Vida e o Sim, outro na revista da ATESP, que fala dos perfeito. benefícios da arte terapia para criança com transtorno do espectro do autismo. A gente encerra aqui. Eu quero te agradecer imensamente esse seu tempo para poder dedicar a essa prática, para falar um pouquinho, abrir seu coração, contar sua história, né, para as pessoas. E eu fico muito feliz de poder trazer esse tema que para mim é tão importante. Eu sou fã desse tema, né? Eu não sou uma especialista em autismo, eu sou arteterapeuta e tenho autistas no meio dos clientes que eu atendo. Tenho um sobrinho autista, que é um sobrinho muito querido meu, que nós somos grudados, ele tem 10 anos, então foi diagnosticado também há alguns anos, poucos anos também. Então a gente sabe como é ter um autista na família, a gente sabe como é algumas dificuldades e algumas facilidades que eles têm e como é a adaptação social, ainda tem muito desconhecimento, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita luta para fazer, assim, para a gente batalhar. Então, eu acho que esse programa contribui um pouquinho para a gente conscientizar as pessoas. Obrigada, Sandra. Com Obrigada, certeza. viu? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigada. Gente, se você gostou desse conteúdo, clica aqui, dá o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a ter conteúdos mais legais, tão legais quanto esse, conteúdos bacanas que vão ajudar as pessoas que querem saber sobre arte terapia. Eu fico por aqui, espero ver você no próximo vídeo. Obrigada.